Já estamos ao vivo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fazer o seguinte, para dar tempo de mais pessoas conseguirem acompanhar esse lançamento, mais um lançamento histórico da editora Segundo Selo. Eu vou fazer a leitura das orelhas, ou melhor, das orelhas não, vou fazer a leitura dos pós-fácios, dos livros que estão sendo lançados agora. Acho muito importante a gente ressaltar que essas orelhas, assim como os pós-fácios também, os prefácios, também são assinados por mulheres negras. Então, tem um cuidado muito grande, né, desse selo, da editora e das pessoas que estão envolvidas, em realmente fazer um trabalho que seja a materialização dessa força coletiva nossa. Enquanto vocês vão chegando, então, eu vou... E antes de me apresentar, vou me apresentar daqui a pouquinho, vou apresentar as autoras, vou apresentar a editora e a coleção, mas enquanto as pessoas vão chegando, nós somos pontuais, então, às 18 horas em ponto, nós demos início, e aí eu vou ler aqui um pouquinho desses pós-fácios. A Idil está lançando o livro... A Idil Araújo Lima está lançando o livro Páginas Rasgadas, que é um livro de contos. Sobre esse livro, né, a autora, a doutora Lívia Natália, poeta, professora do Instituto de Letras, ela assina o pós-fácil e diz o seguinte: quando eu era menina, eu e meu irmão passávamos boa parte das férias na casa de minha avó materna, Eutímia Ritinha, voinha. Contrariamente aos estereótipos maternos, voinha não era delicada. Não sabia cozinhar bolos, doces, cocadas fartas, mas sabia contar histórias. Eu pouco soube aproveitar aquele seu talento. A maioria das narrativas, quando não traziam um fundo disciplinar sobre o respeito aos mais velhos, me aterrorizavam. Quando não faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Há anos não me lembrava das histórias de voinha, e este livro de Idil Araújo Lima me devolveu a menina miúda de 7 anos, transformando o medo em encantamento pelos seus contos. Nestes 27 textos, urdidos na ligeireza de quem tem afazeres, esperando, e preenche uma intensa complexidade narrativa, a autora nos apresenta uma pleiade de personagens familiares, mulheres envoltas em suas lutas cotidianas e invisíveis, homens que orbitam em eixos de masculinidades vulnerabilizadas. O nó górdio destas vidas é exibido de dentro de suas casas, do delicado de seus pensamentos, revelando reentrâncias subjetivas tradicionalmente silenciadas. Aqui, li contos que, longe de serem narrativas fantásticas, contam histórias que compõem a vivência de pessoas cotidianas. Isso que chamam de maravilhoso, enquanto categoria teórica. Aqui é a maravilha que nos enche de horizontes possíveis e que rebordam as vidas das personagens de saídas e caminhos que reconhecem as potências de suas existências. Aquilo que vimos todo o tempo nas narrativas que tradicionalmente nos representam apenas apontando as vielas e o sem saída de nossas vidas, escolhendo aquilo que o racismo direcionou como sendo o que nós somos, como sendo a nossa essência primeira, aqui não desaparece, mas passa a ser reequacionado, interpretado a partir da riqueza que é nos devolver não apenas a humanidade negada pela violência racial sistematizada
pela literatura, mas nos afirmar num universo representacional mais amplo e irredutível aos limites tradicionais. Em Histórias Concisas, o importante livro de contos Páginas Rasgadas, de Aidil Araújo Lima, nos devolve algo há muito perdido: a força de nossas histórias, no que estas podem dizer sobre quem nós somos, recuperando a alma daquilo que nos compõe. Encontrei a minha avó em suas narrativas com as quais tanto aprendi, mesmo negando-me a coragem de ouvi-la de frente. Assim, li os textos de Aidil Araújo como quem teme, como quem ouve de soslaio, como quem aprende, pelo silêncio, quais são as palavras que lhe rasgam a alma e onde se guardam as vozes que narram os nossos pluriversos. Esse é o pós-fácil que a professora doutora Lívia Natália, poeta e professora de Teoria da Literatura na UFBA, escreve a respeito do livro Páginas Rasgadas. Já o livro de Gonessa, por sua vez, Gonessa Gonçalves, de título Cataventos, recebe o seguinte pós-fácil, da também poeta, pesquisadora Mel Adum. Cataventos, rajadas poéticas. Cataventos me fez lembrar do poema Da Calma e do Silêncio, de Conceição Evaristo. Podemos ler nessa estreia de Gonessa o mascar, rasgar entre os dentes o tutano do verbo que verseja no âmago das coisas. Se o papel da poeta é esculpir a palavra, Cataventos nasce robusto e se sustenta sozinho. O amor é costurado em cataventos com sopros de linhas, um resgate do amor ancestral e a atualização desse amor axé, que é, ao mesmo tempo, pessoal e intransferível, como coletivo. Como no axé, esse amor precisa ser compartilhado para se renovar e gerar mais amor num ciclo contínuo. Gonessa traz em sua poesia a experiência do amor negro em seu sentido mais amplo, que proporciona não somente a vivência do amor próprio e a possibilidade de outros amores, mas revela também um caminho para a restauração plena da liberdade desse corpo negro, através dele, o amor, como nos ensinou Bell Hooks. A escrita de Gonessa é poesia de mulher preta, desconstruída, com bicão na diagonal, sem receio de se permitir receber Alice, sem medo de se ajoelhar e confessar, sem vergonha da freira. Seus poemas trazem a complexidade humana para deleite de quem lê e fala de tantas coisas, saudade, angústia, beleza e amores, nem sempre bonitos, mas sempre esperados. Esperar o amor significa amar muitas vezes, e apesar de todo o começo serem as tais flores que nossas avós nos avisavam, o fim não tem saída, é dor. A dor do rompimento, como a primeira vez que o ar invade os pulmões de um recém-nascido. Viver e morrer faz parte da vida, também da poesia, e nem tudo se enterra facilmente, citando, nesse final, um verso de um dos poemas de Gonessa. Cataventos é poesia negra uterina que dispensa gentilmente a delicadeza tão fadada à mulher e traz a multimodalidade do fazer poético negro no seu corpo tridimensional para talhar a palavra, o verbo, o poema. A poesia de Gonessa é palavra rajada, profetizando mundos e suas possibilidades, como a de reinar sozinha, não por destino, mas por desejo, vontade. A solidão é um caminho possível por escolha, nunca por determinação do entorno. Gonessa desenha histórias de amor ao som de Alcione,
agrada o rei da encruza, lhe arranca gargalhadas, veste saia florida, vence malandro na roda de capoeira e te leva para a cachoeira. Segurando sua mão, atravessamos a ponte Poema. É assim que Mel Adum escreve esse pós-fácil do livro Cataventos, de Glonessa Gonçalves. Acho que já tem bastante gente aqui, já podemos realmente dar início de fato. Eu me chamo Maria Dolores Rodrigues e hoje é um dia de muita alegria. É um dia em que estamos lançando mais 2 autoras pela Segundo Selo, a partir dessa coleção das Pretas, que é uma coleção que surge destinada à publicação exclusiva de mulheres negras. Então, isso por si só já é um grande feito, e por isso que eu tenho chamado de um momento histórico. Esses lançamentos são momentos históricos. Essa coleção não só é destinada à publicação exclusiva de mulheres negras, como tem apenas mulheres negras envolvidas no processo de feitura de um livro e de um projeto editorial. E para saudar, então, as minhas companheiras, eu gostaria de falar o nome de todas elas, porque é muito importante, né, a gente falar o nome dessas mulheres. Na coordenação da nossa coleção, nós temos Silvana Carvalho da Fonseca, que mediou o nosso primeiro lançamento, com Patrícia e Desiane. Temos Ana Carla Portela, no nosso corpo editorial, Cristiane Santos de Souza Paixão, Ildália Fernandes, Zoraide Portela e eu, Maria Dolores Rodrigues. Para não ficar muito centrado em mim, afinal de contas, o dia hoje é dessas 2 autoras, né? Eu gostaria de ouvir um pouco delas, né? A Edil Araújo Lima. Eu não vou apresentar vocês, não. Eu tinha pensado em apresentá-las, mas eu gostaria que vocês mesmas se apresentassem. Então, começando com a Edil Araújo Lima. Por favor, Edil, eu gostaria de saber um pouco sobre como foi escrever esse livro. Você, a senhora, que já tem uma obra publicada, né? Como que esse livro de agora se conecta com essa sua produção aí super forte, né? Que vem sendo executada já há muitos anos, essa produção vem sendo elaborada, escrita. Então, para a gente começar, por favor. Boa tarde. Eu sou a Edil. E meu primeiro livro, Mulheres Sagradas, eu escrevi buscando não se perder as histórias das mulheres da cidade, mulheres negras, mulheres de muita luta, que através da conexão com a natureza, elas se fortalecem, elas conseguem resistir com alegria através dos espaços de pertencimento, através das rodas que acontecem nos terreiros. Então, são mulheres alegres, são mulheres que, apesar de toda invisibilidade, de toda luta, elas resistem com alegria. Tanto é que existe em Cachoeira a Irmandade da Boa Morte, criada por mulheres negras. Existem todos os sambas de roda, samba de roda Dona Dalva. Existem as mulheres do terreiro de Candomblé, dos terreiros de pertencimento, onde acontecem as celebrações, cultuando os elementos da natureza. Então, eu saí da cidade, voltei. Por último, resolvi voltar para Cachoeira. Estou morando agora no campo. E morar no campo, eu busquei também conhecer essas outras mulheres. Mulheres negras, mulheres que têm uma relação forte com a natureza. Elas têm um respeito imenso
pela natureza. Elas não tiram a folha de uma árvore sem pedir licença. Elas limpam a fonte. Elas são uma conexão que se confunde com a própria natureza. Então, ouvindo essas mulheres, eu peguei, continuando essa história, esse guardar, essa relíquia, eu comecei a escrever história que eu ouvia delas. Maravilhosa, né? Maravilha, É Gil. isso. Então, Antes de passar para a Gonessa, e já... aí surgiram esses pontos. Pode falar. Surgiram esses contos e vai ter assim, muito mais para escrever. Porque tem muitas histórias, muitas ideias, mulheres que respeitam. Acho que a Edil travou um pouco, né? Vamos passar então para a Gonessa, para ela fazer essa apresentação e falar um pouco sobre esse livro, Cataventos, né? Eu gostaria de ressaltar que essas duas autoras são autoras que têm uma caminhada muito considerável e comprometida com isso que a gente chama de literatura negra, né? Não são autoras iniciantes, muito pelo contrário, né? São autoras já com alguma experiência nisso, que a gente chama de literatura negra, tanto na frente como nos bastidores, né? Como no caso de Gonessa, que coordena o projeto Enegrescência, que é um projeto muito importante para a gente. Eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco da experiência de Cataventos, né? Como que surge, por que nesse momento você escolhe escrever, ou melhor, publicar, né, esses poemas nessa reunião. Então, boa noite a todos e a todas. Dolores já me apresentou um pouco aí, eu sou Gonesa Gonçalves, sou uma das coordenadoras da Negreja, junto David Alves Gomes e Lidiane Ferreira, que também são escritoras aqui, né? Então, africanos em língua portuguesa, e também, antes de qualquer coisa, agradecer a editora Organi, pessoas que já estão, porém, talvez não tão reconhecidas pelo grande mercado literário, porque tem pouca valorização. Lembrar que a Segundo Selo, a editora Organismo, ela não só publica essas mulheres e homens negros, como também colocam eles em posições estratégicas dentro desse cenário literário, que é na parte de edição, conselho editorial, na parte de seleção, com as outras revistas Organismo, né, que tem muitos autores como a Lívia Natália, o Nelson Maca. Então, eu queria agradecer a Segundo Selo, a Jorge Augusto, sobretudo também, meu editor, né? Antes de começar a falar de mim, né? Acho importante reconhecer o excelente trabalho dessa editora. Então, como é que eu comecei a produzir Cataventos? Eu acho muito difícil falar do meu processo de produção, porque, não sei, gente, eu sou o tipo de pessoa que anota tudo nos caderninhos, né? Todas as impressões que eu tenho do dia, da vida, de tudo que eu vejo, e tento reescrever de outra forma, né? Então, acho que Cataventos surge da minha necessidade de reescrever as coisas e também da minha necessidade de reescrever as percepções que eu tenho de outras pessoas, né?
Então, o livro também fala de muitas pessoas, assim, de algumas pessoas que são importantes para mim, né? E eu acho que tem traços delas aí dentro do livro, né? Alguns poemas aqui eu dedico, né, para amigos. Acho que tem 2 poemas, né, como Borboletas, que é para Denise Carrascosa, que faz parte da minha trajetória, né? E tenho também para Elis, uma amiga minha, que é uma pessoa muito importante na minha vida, e para o Guel Adum. Então, acho que o processo de criação do meu livro ali se dá a partir das minhas trocas com essas pessoas que são importantes e a partir também das minhas percepções do que eu vejo na natureza, né? Do processo de escuta da natureza. Talvez seja isso. Gente, eu esqueci de mencionar a nossa editora, Fernanda Santiago. Fernanda, querida. Muito importante para a gente também. E é uma mulher negra que está à frente desse projeto, né? Isso, não consegui voltar. Aí? Eu gostaria de continuar ouvindo Ganessa um pouco, porque eu percebo, Ganessa, nos seus poemas, que existe uma presença do ambiente doméstico, da casa, como estruturante da sua experiência, em vários poemas. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Eu acho que você está travando, você está travada. Vamos passar para aí. Parece que está meio travada lá, uma percepção do que seja, né? Tem outro dia. Pode falar, Ganessa. Voltou? Ai, gente, travou aonde? Não faço ideia de onde travou. Pode falar um pouco mais. Dizia, não foi isso? Ah, certo. Eu não lembro em qual parte travou, mas eu estava falando da importância da editora Organismo, né, da publicação dessas mulheres e de colocar essas pessoas em locais estratégicos, como, por exemplo, na edição desses livros. Talvez vocês tenham visto até essa parte aí, não sei, porque travou, né? E eu estava também falando do mais criativo, que meu livro fala de muito importantes para mim também, além das percepções da natureza, né? Ele nasce desse silêncio, desse processo de escuta da natureza, de perceber esse mundo e de perceber as pessoas que estão perto de mim. Nasce do afeto também. Talvez vocês tenham escutado até aí, não? Isso, a gente ouviu até aí. Aí eu lancei uma pergunta, mas pode seguir sua fala. Certo. Pode perguntar, então. Tá travando um pouco, tá... Enfim, vamos seguir o baile. Eu perguntei sobre a presença do ambiente doméstico, que eu consegui rastrear nos seus poemas, que existe uma reincidência dessa imagem da janela. Você traz a cama, você descreve muito, né, a sua relação da casa, com a casa, né, como se a casa estruturasse a sua experiência em vários poemas. Então, sempre aparece essa imagem da janela, cama, corredores, guarda-roupa. No poema diário, você diz, nessa casa não tem amores. Aí eu queria ouvir um pouco você falar sobre essa relação, né, com esse ambiente doméstico, que ao mesmo tempo a gente pode pensar que esse ambiente doméstico é uma descrição também da sua interioridade, de alguma forma, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se foi uma coisa
perceptível para você nesse processo de organização desses poemas, que são publicados em cataventos, ou se isso aconteceu de uma maneira que você não havia se dado conta, mas é muito presente essa imagem, né, da casa, das janelas. Eu ouvi um outro dia, acho que foi o Agualu, diz que a pessoa só escrevia sobre lagartixa e sobre coisas pequenas. Aí a pessoa resolveu fazer um outro livro em que ela não falava disso, né? Eu vou falar só que os personagens dessa vez virão grandes, né? E aí vou desenvolver a história de personagens de tamanhos normais. Só que no final da história, quando termina de ler, me parece que o personagem ele vai diminuindo, né? Então parece que a gente tem em algum lugar da nossa, que a gente não perceba alguma coisa que nos leva a escrever sobre isso sem perceber. Mas, né? É um lugar de aconchego, onde a gente se sente melhor quando a gente chega em casa, né? A gente tem ânsia por estar em casa em determinadas situações. E talvez seja isso. Talvez a minha poesia é produzida a partir de um lugar em que eu me sinto confortável. E por isso eu acabo colocando, utilizando elementos que estão próximos, talvez, quando eu escrevo, e trazendo eles para a minha poesia. Talvez eu tenha sem perceber, eu tenha descrito algo que eu queria, que eu estava vendo na hora e só queria reinventar. Mas nada especial, assim, escrever sobre o quarto. Eu acho que aconteceu meio que sem pensar mesmo. E aí eu queria... E agora você falando, eu abro o livro, para quem não viu o livro ainda, gente, aqui, ó. Tá muito lindo, né? E de fato, muitos falam desse ambiente, né, da casa. Tem esse mesmo, noite de amor comigo. Ninguém vai tocar a porta. Tomara que não. A cama já está preparada. Melhor lençol. O mais fino algodão. E dessas noites de amor comigo, quero me arrancar risos e gozos. Quero ver o que de mais bonito brotam das saudosas flores que se regam das esperas do meu corpo. Você falando aí agora, eu acabei percebendo, né, a questão do quarto e da cama. É muito interessante isso, né? Como a escrita ela vai se estruturando. Eu acho que é uma coisa meio que acontece mesmo sem. Eu acho que só quando o pessoal começar a ler, eu acho que eles vão descobrir muito mais coisas aí. Sim. Que tem escondido nas poesias e que eu não percebi. E eu acho muito engraçado que minha poesia tem muito isso, que no outro dia eu estava no elevador e o menino veio e olhou para mim. É gonesa? Você é gonesa? Aí eu fiquei assim, meio assustada, né? Porque o que eu fiz? Aí ele falou assim para mim: você que escreve aquela poesia? Aquela que fala assim, de casal de mulheres. Eu falei assim, como assim a poesia fala de casal de mulheres? Daí eu pensando, né? Eu falei, como? Qual é? Aí depois que ele veio ele me falou qual era a poesia, que eu fui reler, foi que eu percebi. Porque eu não havia percebido que eu falava. Eu achei falado, na minha percepção, era de uma mulher e de um homem. Mas ele percebeu isso na minha poesia. Eu falei, nossa, legal, né? Que a gente. Acho que ela deu uma caidinha. Ela retorna. Então, Aidil, eu queria ouvir da senhora um pouco também a respeito
desse aparecimento da cidade, né, também, nos seus contos. Como que a cidade, ela interfere, né, e aí, no caso da senhora, a cidade de Cachoeira. Como que Cachoeira é quase uma personagem também dos contos, né, pela força que tem e pela relação que estabelece com essas mulheres, né, que vão sendo vão aparecendo como as protagonistas dos seus contos, né? Essas protagonistas que, como a senhora colocou no início, têm essa relação muito forte com a natureza, né? São protagonistas que não estão satisfeitas com as suas condições de subalternização, que estão sempre demonstrando uma insatisfação, né, com situações de violência, com a condição, a leitura que fazem delas, né, no mundo. Eu queria, então, que a senhora falasse um pouco a respeito de como Cachoeira atravessa esses contos, né, de como Cachoeira está presente e constrói essa narrativa, essas narrativas que a senhora escreve. Cachoeira. Primeiro, eu quero agradecer, que eu não fiz agradecimento a vocês. Fernanda, eu não sei o nome de todas vocês trabalham. Eu acho vocês uma guerreira. Nós estamos aqui nesse momento de batalha, né? Batalhando com a fé. Batalhando com a fé. Botando a fé na frente para a gente continuar. Eu vejo vocês assim nessa luta incansável. Agradecer a Jorge Augusto, dizer que foi um momento assim muita alegria. Eu corri para o quintal, coloquei o joelho no chão, olho para o céu, uma escritora negra ser convidada. O primeiro livro eu paguei, quase como todas as escritoras negras. Tiveram que pagar, algumas pagaram o segundo, o terceiro. Aí eu fiz o primeiro, e no segundo já recebi esse convite. Para mim foi maravilhoso. Foi uma alegria, como é uma alegria estar aqui hoje com vocês. E também dizer como é que Cachoeira me atravessa. Eu passei a infância, eu cresci em Cachoeira. Cachoeira é minha terra. Depois de muitas leituras, você não vê o negro. O negro nas leituras, se você vê, não tem nome. É só um negro. É só um objeto para satisfazer necessidades de uma classe dominante. Então, vai surgindo o conhecimento. O conhecimento transforma as pessoas. O conhecimento liberta as pessoas. Então, foi através do conhecimento de várias leituras de autores brancos, autoras brasileiras de outros países, Argentina, Colômbia, e você vai vendo que a história de Cachoeira não está, a história das mulheres negras, a vida das mulheres negras não está nos livros, ela está apenas com o nome de negra. A negra, o negro. Eu disse, gente, Cachoeira é uma cidade rica de uma riqueza muito grande. Essa riqueza vem do povo negro, e os turistas chegam por conta do povo negro. As mulheres, apesar de toda a invisibilidade, de todo tratamento diferenciado, elas resistiram com alegria, elas resistiram com fé. Ela tinha seus espaços de pertencimento, e eu tinha que escrever a história dessas mulheres que não eram registradas. As pessoas de fora chegavam, os turistas, fotografavam, levavam texto, levavam fotos, publicavam em seus países, e as mulheres negras continuavam na sua invisibilidade, na sua miséria, na sua subalternidade. Então, era necessário
contar as histórias de todas. E quando eu falo de uma, várias mulheres chegaram a mim para dizer que viu a história da avó, da mãe. Então, quando eu falo de uma mulher, eu estou falando de várias mulheres da cidade. Por isso, Cachoeira me atravessa nesse sentido de eu ver. Eu acho que o escritor consegue ver mais além. Quando você fala com a pessoa, oh, as pessoas não veem fulana, o nome dela é tal, ela passa com a criança para ir para a fonte, ela passa a ter uma vida dura, mas em contradição, uma coisa assim que eu não consigo explicar, apesar dessa dureza, elas estão sambando, elas criam samba de roda, gente. Elas criam alegria. Elas se reúnem em terreiros, nos seus espaços de pertencimento, e são felizes, e dançam e cantam. Que lindo! Eu gostaria de partir do mote. Através nesse sentido de você conseguir ver tudo. E você tem que escrever, porque eu, cachoeirana, todas essas mulheres, posso falar muito, porque eu trago conversas, eu trago memórias de infância, de menina, memória de hoje. Então, eu faço uma costura desses tempos que se atravessam e continuam, estão mudando, porque as mulheres estão se empoderando através do conhecimento. O conhecimento é libertador. Que lindo. Respondi. Respondeu. Esses tempos atravessados que a senhora se refere... Vou ler um poema. É uma presença... Ah, então tá bom. Eu vou ler, como meu conto, eu vou ler só os pedaços. Encanto da fonte. Há dias vi a fonte enfraquecendo as vontades. Sentia seu respirar estranho, como se estivesse findando. Descia cedo, limpava as desumanidades, com vassouras de folhas. Planta que tira impurezas. Entoava um cântico que nascia de dentro, um lamento. Despia o corpo e me deitava, olhos fechados, sentindo a força da água, invadindo a sombra do viver, espalhando luz no sol em minha volta, abrindo anseios não conhecidos. Efeita, ultimamente, o tempo andava desmantelado. As estações ficaram valentes. O sol nascia numa força de deixar o sol seco. Sem reza que mudasse a quentura da terra. Que lindo. Aproveitando que a senhora leu esse fragmento desse conto, qual o título mesmo desse conto? Demora da chuva. Memórias da chuva. Eu queria que a senhora falasse... Demora.
Demora da chuva. Eu gostaria que a senhora falasse por que a senhora escolheu abrir o livro com o conto Chance de Envelhecer, já que a gente está falando desses tempos atravessados, né? E é muito presente isso na sua narrativa, né? A mãe, a avó, a filha, essas histórias que se entrecruzam, né? Que não dizem respeito a esse tempo linear de passado, presente e futuro, né? São tempos entrecruzados, se relacionam. Por que a escolha para abrir o livro com o conto Chance de Envelhecer? Aí foi um ponto muito forte. Isso aí foi uma frase, uma menina, fala, uma jovem, da idade de minha filha, da sua idade, ela contando que ela veio do está morando aqui agora, a dureza da vida dela, que trabalhava desde criança. Vi a luta da mãe, a mãe sendo maltratada pelo pai, tinha dor de cabeça. Eu achei tão forte, esse conto é muito forte, muito, muito emocionante. E a mãe, assim, a vida toda com esse marido, depois os filhos cresceram, foram viver sua vida, e só depois que ela conseguiu uma aposentadoria. Aí um dia ela seguiu a mãe foi acendeu velas, fez uma promessa. Quando ela se aposentou, ficou independente, ela começou a ficar valente, a criar uma independência, e ela começou a tratar o pai de outra forma. Ele começou a ficar frouxo, a enfraquecer a voz. Então ela dominava tudo. Ela comprava roupa, ela passeava. E a menina me disse: eu não quero deixar para ser feliz quando envelhecer, como minha mãe, que guardou sua dor a vida inteira. Só depois de velha ela consegue ter um pouco de alegria. Aí eu fui imaginando outras coisas, né? Criando escritor. Mas achei muito forte essa história. Da pessoa que passa a vida inteira sofrendo, sendo humilhada, falta de respeito, o homem tinha mulher na rua. Só quando ela consegue a aposentadoria dela, depois de certa idade, acho que foi 60 e poucos anos, que ela consegue ter um pouco de alegria, ter um pouco de riso. Eu achei forte isso demais. É o que passa muitas mulheres, né? Sim. É um conto muito forte, por isso que eu perguntei por que a escolha, né, dele abrir, assim, o livro, por conta dessas dimensões que a senhora coloca a respeito dele. E aí eu gostaria de passar para a Agonessa, para ouvir um pouco mais também, Gonessa, porque eu falei sobre essa dimensão que eu observei na obra, né, que é essa dimensão desse ambiente doméstico como uma expressão da experiência, né, da poeta, mas eu queria saber, porque existem outras dimensões que são muito fortes no seu livro também. Tem essa dimensão, mas também tem a dimensão erótica, né? Existe o amor e o desejo por mulheres que dão título a alguns poemas, né? Eu anotei alguns títulos que recebem nome de mulher, Elis, Marina, Alice, e outros que não recebem título de mulher, mas que falam de mulheres, né? O Projétil, por exemplo, que você vai falar de mulheres também. Lilith, que você vai falar desse desejo em relação a outras mulheres, né, e como que esse desejo se desenvolve, como ele cresce, como ele acontece. E aí eu queria que você falasse também um pouco dessa dimensão. Na verdade, o seu livro tem várias dimensões, né? Essas são só algumas que eu estou privilegiando aqui, mas são várias dimensões que a gente poderia destacar. Mas eu queria saber um pouco sobre isso e que você lesse alguns poemas também, por favor. Me senti despida, mas estou de roupa, né, gente?
Ai, gente, eu não sei. Eu acho até difícil descrever como é que nasce isso. Eu acho que deveria botar a Dolores aí do lado para a gente, para ficar menos impessoal, né? Para a gente continuar o diálogo. Sim. Me sinto mais confortável, viu, Dolores? Você aí do lado. Me sinto mais confortável você aí do lado. É... Gente, eu acho que assim, Glonessa está com a internet travando um pouco, não tem problema. Então, vamos voltar. Pessoal aí do chat, tem alguma pergunta ou eu posso encaminhar as minhas perguntas aqui? Façam perguntas, por favor, para as autoras. Então, eu vou fazer perguntas, viu? Eu gostaria de saber, então, de Aidil Araújo Lima, quais são as outras referências que habitam seus poemas, além das referências literárias, né? Porque a forma como a senhora constrói os contos, né? Há um rompimento evidente com a estrutura clássica do que se entende por conto, né? Esse conto que foi formatado aí pelas teorias branco-ocidentais. O seu conto, ele subverte um pouco esse formato, o próprio formato do conto, ele é subvertido na maneira como a senhora escolhe narrar, trazer as personagens, né? Quais são as outras referências, além das referências literárias, que eu sei que a senhora é uma leitora também, mas quais são as outras referências de cinema, de música? Como para você escrever, você tem que, nas pessoas, eu estou falando no meu caso, como eu fiz filosofia, eu li muitos filósofos, eu li vários escritores, então, a partir disso, não é para você copiar esse formato deles, é para você ser crítico e querer fazer diferente. Então, minha intenção foi fazer diferente de tudo aquilo que foi visto, que eu achava bonito, literatura é bonita, mas tenho uma crítica com relação ao negro, que não é colocado. Até eu li alguma coisa há pouco tempo, que estão querendo embranquecer cada vez mais Machado de Assis. Então, eles não queriam, porque nós somos maioria nesse país. Então, nós não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Então, a partir de tudo que eu li, eu tinha que também, escrever uma literatura que fosse ligada, próxima à minha realidade de mulher negra. A intenção foi essa, não teve outro motivo senão esse. E também contar a história da minha cidade, contar a história das mulheres, em suas subjetividades, em suas lutas, em suas agonias, em suas necessidades, que não eram contadas antes.
Certo. A senhora gostaria de ler um trecho de outro conto? Um trecho de outro conto. Azul Celeste. Aurinha, caminho da infância. Não há mais ruído das crianças. O arrastar entediado das mulheres explorando a vida. Adia o pensamento. O pé de jambo não está. A memória chega veloz. Mulheres com sacolas cheias de alimentos escassos voltam da feira. Suadas, ofegando dinheiro. O banco, sob a árvore, é o lugar de descanso para uma marcha mais elevada. A ladeira do quebra-bunda. Seus pés boliam em pedras azul celeste, dissolvendo o cansaço, confortando a vida. Faz tanto tempo. Lindo, esse conto tem a presença do pé de jambo, né? Muito marcante a maneira como a senhora descreve. Nós temos uma pergunta aqui de Sônia Maria Santos Soares. Ela pergunta para a senhora: Aidil, em que momento você percebeu que precisava escrever esses contos que evidenciam a mulher negra? Em que momento? É, 20 anos. A partir de 10, a de filosofia, eu fui aprender muito sobre a religião de matriz africana com católica na matéria de religiosidade e religião. Então, ele ensinava todas as religiões. Roger Bastide. Aí eu fui adentrar na religião de matriz africana. Eu pensei, meu Deus, um homem branco, não que eu seja contra branco, mas um homem de uma classe dominante que coloca o negro de uma forma, quer colocar o negro num lugar de inferioridade e subalternidade, sabe mais da minha religião, da religião dos meus ancestrais, do que eu. Aí foi despertando esse interesse. Aí eu sempre voltava à cachoeira e conversava com as pessoas, conversava com as mulheres, ouvia, observava, porque o cotidiano, né, a gente vai vendo, vai ouvindo conversa alheia, vai perguntando. Então, foi crescendo essa necessidade de escrever sobre essas mulheres, as mulheres negras, sua realidade, sua subjetividade, suas necessidades, seus desejos, suas lutas. E eu sempre dou um final feliz com meus contos. As mulheres, no final, elas são felizes, ou na vida, ou na morte. Como as mulheres da Boa Morte criaram a Irmandade, porque já que não puderam ser felizes na vida, que tivessem uma boa morte. Então, eu sempre dou esse, ou ela vai feliz, ela segue feliz, ou ela morre. E também é uma libertação, né? Eu acho. Sim, maravilha. Acho que a pergunta foi respondida. Eu queria ressaltar, ou melhor, destacar
a presença da escritora Esmeralda Ribeiro. Sei que tem várias outras escritoras acompanhando o lançamento, e escritores também. Um salve para todo mundo, mas vou destacar a presença da Esmeralda Ribeiro, que iniciou, né? Acho que a gente pode dizer assim, esse processo nosso de escrituras negras, né? A partir das publicações dos Cadernos Negros, do Quilombo Hoje. Queria marcar isso e dizer que o selo das pretas, a coleção das pretas, é uma continuidade, né? De todos esses projetos que foram iniciados há muitos anos atrás por todas aquelas autoras que nos antecederam, né? Autoras e autores. Eu queria só que Gonessa tentasse responder a pergunta, se for possível, que ela caiu. Não lembro, foi o que foi... Sobre as mulheres e essa presença do erótico, que não é só destinado às mulheres, né? Mas a presença das mulheres é muito forte. E aí eu queria engatar outra pergunta para a gente fazer esse encerramento nosso. Eu queria que você respondesse a pergunta que eu fiz a Edil, né, a respeito de outras referências que habitam seus poemas, né, além das referências literárias, que talvez sejam mais difíceis de se dizer, todas as referências literárias, mas, por exemplo, a gente vê a presença que você coloca, que você traz Alcione, né, a música de Alcione, por exemplo, está presente nominalmente, né, a cantora Alcione. Eu queria que você falasse dessas outras referências também e tentasse responder a pergunta passada, se você quiser. Achei engraçado. Se você perceber, a presença feminina não só... eu falo de várias mulheres, né? Inclusive da minha mãe, na poesia. E eu acho que isso é muito perceptível, porque, como eu estava dizendo antes, mas caiu, vocês não viram, a Ana Lu, que prefaciou o meu livro, ela fala, né? Ela coloca uma frase aqui em que eu digo: quem dera fossem todas as pessoas do mundo mulheres. E eu acho que isso se dá porque as mulheres que passam pela minha vida, eu acho que eu tenho uma boa relação com elas e eu procuro manter isso. Acredito que seja isso, né? Dessa vivência, dessa troca de experiências que, para mim, é tão gratificante que eu faço questão de trazer essas trocas para a poesia. Quanto ao erótico que você fala na poesia, eu não entendi muito bem. Eu acho que eu estava meio distraída quando você perguntou, eu já esqueci. Esse erótico que é expresso por Mel, quando ela pós-facia o livro, falando do amor, né? Que eu estou falando de erótico, mas também pode ser só uma viagem minha. Mas dessas relações, né? Essas relações afetivas que são muito presentes no livro, né? Com esses poemas que eu mencionei, que levam títulos de mulher e outros, né? Esse afeto que vai se apresentando de várias formas, na verdade, né? Eu que fiquei um pouco direcionada para o erótico. Mas, enfim. Eu acho meio engraçado quando vocês falam do erótico da minha poesia, porque às vezes eu fico um pouco até constrangida. Porque às vezes é coisa que eu também não percebo. Às vezes tem muito e a gente não percebe. A gente não está te ouvindo, Gonessa. Ficou sem som. Não. Tá desligado o microfone. Voltou. Voltou? Voltou. Estava desligado. Eu acho engraçado quando vocês falam, né, da coisa do erótico da minha poesia, porque talvez nem todo mundo perceba, mas eu sou um pouco tímida às vezes, né? E tem histórias engraçadas de, por exemplo, eu estava lá tava num evento lotado,
né? E me chamaram para recitar. Eu já vou muito tímida mesmo. Tanto que me convidam para lives e eu nego, né? Eu sempre invento uma coisa para não participar, porque eu sou um pouco tímida. E aí, de repente, começou um monte de gente a falar, recita poesia erótica, e todo mundo gritava aquela poesia erótica. E eu morrendo de vergonha, não, gente, eu não quero. Então, eu acho que tem muita coisa erótica, mas talvez, assim, coisas que a gente escreve sem perceber, sabe? Talvez seja isso. Ou então coisas que atravessam a gente de uma maneira tão sensível que a gente escreve, mas não intencionada em ter essa carga de eroticidade somente. Sim. Você não gostaria de ler uns poemas? A gente já está se encaminhando para o final. Eróticos. Você decide. Eu vou ler um pouquinho aqui. Antes de você ler, a nossa querida Esmeralda Ribeiro, e genial Esmeralda Ribeiro, coloca aqui uma pergunta para as duas. Então, Aidil, por favor, vá pensando também na resposta. Ela diz o seguinte: escrever poemas eróticos é fácil para vocês criarem. Embora a Dolores disse que viajou, mas acho uma pergunta pertinente. Ela quer saber se escrever poemas eróticos ou contos eróticos é fácil para vocês criarem. Não sei se é fácil, eu acho que nasce das percepções, mas não diria assim que é uma coisa fácil ou mais fácil de escrever. Porque meio que acontece, né? Você meio que tem uma vivência, eu acho que a poesia é uma reescrita, né? Então seria Então a gente manda as vivências para uma outra dimensão, talvez. E eu acho que pelo fato de ser erótico, talvez seja algo tocante que a gente acaba fazendo uma outra tradução. Que não quer dizer que seja algo que a gente viveu, mas algo que a gente tenha vontade de reescrever. Diga uns poemas. O pessoal está pedindo erótico no chat. Isso aí são meus amigos de Baixa Astral, com certeza. A Edil quer responder também? A Edil ela perguntou para a Edil também? Isso, a pergunta foi para as duas. Sim. Termine. Querem fazer assim? A Edil responde e depois a gente volta encerrando com poemas e contos de vocês, mais um pouco de leitura dos poemas e dos contos. Pode ser assim? Pode. Então, a Edil responde. Eu não consegui ver essa dimensão do erótico nos contos do livro, né? Mas a pergunta foi feita, acho que você pode responder. Eu quero saudar a presença de Esmeralda Ribeiro, que é uma pessoa. Eu conheci esse contos. Esqueci o nome, gente. Esmeralda Ribeiro, eu me apaixonei por ela. Ternos Negros, tem um que fala da avó, tem a máquina, uma coisa que eu gosto. Coisa de Aí outro dia eu mandei uma pergunta para ela. Até hoje, nessa viagem, daquele conto, eu li há uns 5 anos, e cada vez que eu leio,
eu vejo, me leva. A literatura faz isso, né? Cada vez que a gente lê, igual a filme, cada vez que a gente lê, a gente transporta para outros caminhos, vê caminhos diferentes. Eu sou fã de Esmeralda Ribeiro. Eu sei que ela nasceu no mesmo ano que eu nasci. Sou tão fã que eu fico pesquisando tudo dela. Eu fico muito feliz de ela estar assistindo essa live. E é isso, né? Assim, no outro livro, eu falo, tem muitos contos eróticos. O livro parece livro de sexo. E o pessoal diz que não. Aí eu evitei mais para falar nesse livro da questão erótica e falar sobre isso. Está travando um pouco a sua Como a imagem conexão. da é uma mulher. É isso. Mas em Cachoeira aconteceu muitos casos. Seriam negras, com vários filhos de homens. Brancos, dominantes, de uma grande via, não sei, que não tenho meninas, acompanhando homens brancos, que o Brasil sempre vendeu essa imagem, que a mulher negra é uma mulher para ser usada sexualmente. Então, ficou esse bloqueio, para não falar, mas eu falo, porque nós somos mulheres, nós somos seres humanos, nós somos uma raça humana, e a raça humana precisa de sexo, de alegria, de felicidade, de comida, de lazer, de prazer, e tudo isso, né? Sim, de vida. Vamos então nos encaminhar para o encerramento. Infelizmente, passou super rápido. Vamos então ouvir um pouco os poemas que Gonessa escolhe aí para encerrar o nosso encontro. Então vou ler um aqui para vocês. Para presentear, principalmente meus amigos do Vitória Afro, que está aí na live. Apocalipse. Era a dona do fim do mundo e carregava no peito todo o minério da terra. Era a deusa tipo Afrodite, ou era. Era a dona da sombra que nublava os meus dias. Era a fonte de água agitada, dona da obscuridade do mundo e da falta de ar que necrosava os meus pobres pulmões de mortal apaixonada. Era a mar, mamba negra, veneno de víbora, e minha mente rastejava por essas paredes cinza até você cruzar a porta. É o poema que abre o livro também, né? Isso, exatamente. Como eu disse, tem outros poemas, inclusive que eu dedico a amigos muito queridos, né? Tem um para Gueu, que eu gosto muito, né? Que é Canto de Oiá a Chuva, né? Para o Gueu Adum, que é: no nono dia de todos os meses, até os quietos, atenta para os mundos que em ti se acordam indiscretos, chovendo por dentro. Oiá, os cantos
os quatro cantos que se calam nas paredes, ou embalam melodias de dormir nos braços do vento. Cantiga de mamãe é alento, sente os cantos da casa e da rua, da telha de eternite ou da lua, que se refaz colorindo a vida. Olhar o céu rosado, que se deita sobre sua cabeça, eleva sua face ao tempo, sente o carinho de mamãe que é vento, beijando seu rosto. Eu fico muito emocionada lendo esse poema, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Guia e pela Mel. Fiquei muito feliz dela aceitar fazer o pós-fácil do livro, porque a gente tem uma relação muito boa, né? É uma das mulheres que passaram pela minha vida e que merecem estar na minha poesia, no meu livro, né? Porque eu gosto muito, muito especial. E eu acho que é isso. Quer ler mais um? Para a gente encerrar. Se tiver tempo, eu posso ler mais um. Lê mais um, aqui. Aí a gente passa para a Edil e faz o encerramento. Beleza. Marcha fúnebre. Quando chove, morre gente, e os portões do cemitério ficam lotados. Quando chove, o enterro é ornado por sombrinhas pretas e pés calçados, que caminham lentos no paralelepípedo. Quando chove, o relógio atrasa e o tempo não avisa que parou. E o tempo não avisa que parou nas cenas de angústia. Quando chove, não tem sol nem sorriso. E a gente procura abrigo onde menos nos molhe essa goteira de angústia. Eita. Aidil, gostaria de ler mais alguns trechos dos contos para a gente fazer o encerramento. Vou ler. Antes eu quero agradecer a Lívia Natália pelo prefácio. Lilian Almeida também, não foi? Sim. Lilian Almeida, maravilhosas, lindas. Eu vou ler Canto das Seis. O galo cantou, 6 horas da tarde. Joana grita apavorada. Por que esse desespero? Pergunta o marido. Você não sabe que se o galo canta, nessa hora é agouro? Os vizinhos correram a acudir. Essas certezas tortas. O silêncio se fez presente. O galo canta pela segunda vez. Ainda há esperança. Terceira vez. Valha-me Deus, misericórdia. Gotas de suor pingavam sobre o chão que brilhava. O resto da história. Que brilhava como um espelho, mostrando suas faces de medo. Mãos segurando a cabeça, com a senha. Fecharam os olhos. Nesse derradeiro instante, paira a dúvida entre o acaso e a certeza. Um acerto de conta se faz urgente. Uma visita rápida ao passado. O galo canta pela quarta vez. Ainda há esperança. Há de se pesar o que é certo e de direito dos desejos escondidos. Alegria de procurar coragem, tanto tempo escondida. Despem-se do medo, já esqueci das promessas, feita na aflição. Maravilha. Eu queria ressaltar como venda no site da Editora Segundo Selo, editorasegundoSelo.com.br, está passando aí na tela, né, o endereço. Vocês já podem comprar por lá tanto os livros que estão sendo lançados hoje, de Aidil Araújo Lima e de Vanessa Gonçalves, quanto os livros das autoras que lançaram
no dia 25, Patrícia Maria e Desiane Barbosa. É isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês leiam essas autoras e que esse caminho só se alargue. Axé, obrigada, gente. Obrigada.